Boa noite, a paz. Eu estou aqui hoje com o tema de Deus dos Improváveis. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou esposo da Vitória, né? E Deus me revelou esse tema alguns dias atrás, então eu vim aqui falar sobre ele. Eu vou começar orando. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por trazer todos aqui, Senhor. Eu creio, Senhor, quem está aqui é que o Senhor realmente trouxe, Senhor. Senhor Jesus, que eu possa realmente, Senhor, desaparecer nessa noite, Senhor, que o Senhor apareça, ó Pai. Senhor Jesus, o Senhor sabe, Senhor, a dificuldade minha de estar aqui, Senhor, mas o Senhor é comigo, Senhor, que o Senhor possa realmente, Senhor, aparecer na minha fraqueza, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Improvável no dicionário, está escrito que tende a não acontecer, que pode não ocorrer, incerto, impossível ou inacreditável. Eu vou começar lendo um versículo que é Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Como talvez deu para perceber, eu tenho muita dificuldade de falar em público, mas apesar disso eu estou aqui perante a Deus, né? E creio que Ele vai estar comigo. E eu vejo isso como improvável até mesmo a minha presença aqui em cima hoje, porque eu carrego essa dificuldade por anos, então é uma fraqueza muito grande que eu tenho em estar aqui, e eu creio que Deus vai falar comigo. Vai falar com vocês através de mim e comigo também. E como eu tenho essa dificuldade, eu tive esse tema há mais de uma semana e eu venho me preparando para falar sobre esse tema. Aí eu estudando, procurando histórias na Bíblia para falar e tal, só que Deus me arrebentou hoje. Falou que o inacreditável, que o improvável é eu. Eu acredito que o improvável é a gente, né? A minha vida, a vida de vocês. E então Deus acabou com o meu cronograma. Eu vou ter que falar o que Ele quer que fala. Então eu vou ter que falar um pouco da minha história. Eu sou um cara que nasci no lar cristão. Venho desde criança e eu tive muitas experiências com Deus na minha infância. Mas chegou um tempo da minha vida, quando eu completei uns 15 anos, até os 17, 18, que foi um tempo muito conturbado na minha vida. Que eu procurei coisas no mundo, me afastei de Deus e passei muita coisa por isso. Só um minuto. Passei muita coisa por isso, coisas que não eram necessárias. Se eu tivesse firmado em Deus, eu acredito que seria muito diferente. E algumas pessoas que já estudaram comigo, Yassara, Vinição, então sabe como eu era na sala de aula. Era um cara que chegou um momento que eu perdi toda a motivação em buscar Deus, em buscar coisas boas para a minha vida. E no terceiro ano, foi um ano que comecei a fazer um cursinho vestibular e era um momento que minha família assim dispôs desse investimento na minha vida, acreditando em mim, e chegou um momento que isso também me fez repensar o que eu estava fazendo da minha vida. Meu pai investindo em mim, eu conhecendo a verdade, e era um momento que eu ia em festa, então chegava em casa de madrugada. Aí minha mãe estava lá me esperando, acordada, orando pela minha vida. E aí no outro dia eu estava com a cabeça arrebentada porque eu conhecia a verdade. E aí nesse período eu não sabia o que eu ia fazer no vestibular, o que eu ia prestar, o que eu queria. Aí eu fiz uma oração para Deus, pedindo para Ele me direcionar nisso. Então eu fiz essa oração. Aí no outro dia, um professor meu de biologia, ele falou sobre o curso que eu fiz, que é a aquacultura. Ele falou que era um curso, falou para todo mundo na sala, falou que era um curso do futuro e
e que envolvia criação de peixe, de camarão, e eu sempre fui ligado à pesca, sempre gostei de pesca, sempre gostei de estar ali criando peixe ornamental. Aí eu pesquisei e falei, esse é o curso que eu vou fazer. E nesse período também, eu conheci Vitória. Não sei se foi nesse período exatamente, mas foi nesse decorrer, e ela também trouxe uma transformação para a minha vida. Eu creio que realmente Deus colocou ela na minha vida, e a gente também teve um relacionamento muito longo, eu muito imaturo, ela também muito novinha, então a gente cometeu muitos erros nesse período. E voltando ao assunto do vestibular, eu passei na graduação, completei a graduação, e uma coisa que me marcou muito foi na minha formatura. Uma tia minha veio me parabenizar pela formatura, aí ela falou, eu achei que você não ia dar em nada. Aí eu pensei, realmente o que eu passava de imagem era isso, né? Só que Deus tinha mais para mim. Deus realmente, pelo amor dele, ele me honrou com isso. Depois eu, por incrível que pareça, eu até fiz mestrado, virei mestre. Hoje em dia eu não aplico muito minha área acadêmica, mas eu tenho uma empresa que é voltada nessa área, né, que é piscicultura. E essa piscicultura eu tenho um sócio que é o Cláudio. O Cláudio é meu amigo desde a graduação, e eu creio que Deus realmente tem coisas grandes para a vida dele também, e tem um propósito disso tudo. E, além disso, eu tenho, junto com a minha família, né, uma empresa aqui em Viçosa, e eu tenho visto quando é bom trabalhar em família, como é bom estar ali. E eu procuro honrar meus pais e minha mãe, isso realmente é uma honra muito grande para mim. E eu creio que, pelo que eu vejo há 10 anos atrás e vejo hoje, realmente o improvável sou eu. E outra coisa, quando eu estava no mundo, eu procurei relacionamentos que não condiz com o evangélico. Então eu vejo hoje meu casamento, o que Vitória trouxe para a minha vida, a questão de ser realmente um esposo que edifico lá, que edificou minha vida. Eu tenho certeza que é a mão de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. E aí eu vou falar um pouco sobre o que eu tinha preparado. Resumido aqui, eu preparei sobre a história de Davi, que foi um cara que, na época assim, que ele iniciou, na verdade, vou contar um pouco da história de Israel. Israel, ele antes era governado por juízes. Um desses juízes era Samuel. Samuel, ele era temente a Deus, seguia o caminho de Deus, porém, nesse sistema de governo que Israel tinha, passava de pai para filho, né? Então, a população vendo as ações do filho de Samuel, ele foi contra esse estilo de governo. Então, ele protestou a população, e Samuel, seguindo o direcionamento de Deus, ele pegou e mudou esse sistema de governo para um sistema de ter um rei, né? Então Samuel foi lá e nomeou Saul como o primeiro rei de Israel. Saul foi um grande rei. Ele fez coisas muito boas para Israel. Ele fortaleceu ali o sistema militar de Israel. E ele também temia a Deus. Ele seguiu o caminho de Deus. Porém, durante o governo dele, ele saiu do propósito de Deus, se desviou, e Deus voltou lá em Samuel e falou para Samuel, Saul não está me agradando, eu quero que você nomeie outra pessoa. Vai na casa do pai de... Não, sumiu agora. Vai na casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos dele. Aí então, Samuel foi na casa de Jessé, chegou lá, Jessé apresentou 6 filhos para Samuel.
Aí apresentou um por um, e Jessé, a família dele era uma família muito forte, muito bonita, e até mesmo um dos filhos que Jessé apresentou, veio na cabeça de Samuel a certeza de ser aquele filho. Mas aí Deus falou com Jessé, falou com Samuel, Samuel, não é ele, você está sendo enganado pela aparência. Está sendo enganado pela aparência, o que eu tenho é diferente. Então foi ele, Jessé apresentou 6 filhos para ele. Aí Samuel falou, Jessé, você não tem mais filhos? Porque não é nenhum desses aí não. Ele, eu tenho um filho mais novo, que ele está no pasto cuidando das ovelhas. Vou lá chamá-lo. Então, Jessé foi lá, chamou. Aí quando Davi chegou, Samuel falou, esse. Deus direcionou Samuel. Samuel ungiu. Davi, a partir desse momento, começou a participar das coisas ali do governo. Ele se destacou como músico na época. Saul gostava de ver ali Davi tocar, que tirava todo o pensamento ruim de Saul na época, que eu acredito que Saul estava atormentado também por conhecer a verdade e ter saído do propósito de Deus, né? Aí Saul falece, Davi é nomeado como rei, e eu esqueci, falando disso tudo, na parte importante. Antes de ser nomeado como rei, Davi matou Golias, né? Que foi uma coisa também improvável. Tanto sua nomeação, tanto a morte de Golias através de Davi. E quando Davi estava ali, que Israel tinha um acordo de guerra, que ele, para lutar uma guerra, mandava só um soldado e o adversário só um soldado. Então escolhia o soldado mais forte ali. E os filisteus tinham o Golias, que era fortão e tal, derrotava todo mundo. E Israel não estava achando adversário que queria nem competir com ele. Aí Davi se levanta, vai até Saul. Aí fala, Saul, eu quero lutar contra Golias. E Davi, olhando assim, era impossível ele derrotar Golias, né? Mas ele estava indo pela força de Deus, né? Acreditando no que Deus poderia fazer. Então Davi vai lá, derrota Golias, e a partir desse momento ele passou a ser respeitado também como guerreiro. Então, depois da morte de Saul, Davi é nomeado a rei. E Davi era um cara que, para tudo, ele pedia direcionamento para Deus, para tudo, ele tinha uma intimidade muito forte ali com Deus. Para quem não sabe, Davi escreveu grande parte de Salmos, e na escrita dos Salmos você vê o tanto que Davi era realmente íntimo de Deus. E aí eu vou ler alguns versículos aqui de Salmo, onde Davi mesmo escreve. Salmo 131, de 1 a 3. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vou ler também Salmos 23:01, que acho que todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Salmos 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja. Muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como divino santuário. Porque a Tua benignidade é melhor que a vida,
os meus lábios te louvarão. Vendo a história de Davi e também as coisas que ele escreveu, dá para perceber que ele tinha uma intimidade muito forte com Deus. E eu não contei outro lado da história de Davi, mas Davi errou muito, muito mesmo. Só que ele tinha um arrependimento muito sincero com Deus. E isso Deus honrou. E Davi era até conhecido como segundo coração de Deus. E uma coisa que ele mostra também, que ele tinha uma dependência muito grande a Deus. Uma coisa que vem me incomodando há um tempo é a questão de intimidade. E Davi tem essa característica. A intimidade com Deus é como se fosse uma intimidade com um amigo mesmo. Deus não quer nós como servo, né? Ele quer nossa amizade. Então, assim, você vai começar uma amizade com uma pessoa nova, no começo vai ser gelado ali, né? Você vai devagarzinho, conversando, conhecendo a pessoa, e com o tempo vai fluindo. E com Deus é a mesma coisa. Você vai começar orando, talvez você criando o hábito de oração ali, você não vai ter muita vontade, mas com o tempo você vai querer orar, porque você vai sentir prazer em estar na presença de Deus, vai realmente querer ler mais a Bíblia, estudar a Bíblia para conhecer melhor a Deus, como você queria conhecer uma amizade, né? E Deus valoriza muito isso, e quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente se arrepende, quando a gente realmente está disposto a viver o sonho de Deus, Deus faz o improvável na nossa vida, né? E uma outra coisa é a questão dos sonhos. Muitas vezes a gente tem nossos sonhos pré-formados e acha que realmente vai ser um esforço ali sonhar o sonho de Deus para nossas vidas. Mas quando você abre mão do nosso sonho para sonhar o sonho de Deus, você vê que realmente o que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que a gente sonhava. Então isso não é sacrifício nenhum. E isso eu posso ver porque o que eu sonhava 10 anos atrás é muito menor do que o que eu estou vivendo hoje. Então, e eu creio que é só o começo, né? Que Deus tem muita coisa para a minha vida ainda. Então é isso que eu trouxe para essa noite. Eu vou finalizar com um versículo. Que é 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando a gente se acha forte, é difícil Deus entrar, né? Porque na nossa cabeça a gente não tem a necessidade, a dependência tanto de Deus, né? Então, quando a gente realmente se sente fraco, é aí que Deus vem e faz a diferença, né? Então, é isso que eu tinha para essa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e obrigado.